Estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 184, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos em João capítulo 17, versículo 14, que diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O tema que estamos falando nessas aulas trata sobre família 3, dentro de uma abordagem, educação e cuidado com os filhos. Estávamos falando em aulas anteriores sobre o texto de Gênesis capítulo 22, trazendo ali um relacionamento de Abraão com seu filho Isaque. E dando continuidade, naquele texto, nos versículos 6 e também no versículo 8, diz que ambos caminhavam juntos. Pai e filho caminhavam juntos. E essa talvez seja uma das mais preocupantes situações na sociedade moderna. Muitas vezes os filhos não caminham junto com os pais e os pais não caminham junto com seus filhos, né? Chegamos a um tempo em que os filhos, quando eles entendem que já se bastam por si só, eles até saem de casa e vão morar sozinhos. Então existe, dentro do contexto de nova família, dentro desse contexto social, né, da modernidade, existem muitas pessoas que vão morar sozinhas, outras se unem com amigos, vão morar com os amigos, e com isso há um distanciamento, às vezes provocado pelo filho, outras vezes provocado pelos pais. Muitas vezes os pais ficam instigando os seus filhos a saírem de casa, a cuidar da sua própria vida, então não há aquela cumplicidade, não há aquele compartilhamento de sonho, de visão, de revelação, aquela unidade. Muitas vezes o filho quer algo, ele é vocacionado para uma situação, mas o pai acha que é besteira, não, você tem que fazer outra coisa, isso aí não dá futuro. E começa aquelas brigas, aquelas intrigas, aquelas dissensões, aqueles desgostos, né, familiares. E o certo é que ambos caminham juntos. Pai, respeite o seu filho. Veja qual que são os seus sonhos. Ainda que você não entenda, ainda que você não concorde, mas se aproxime, saiba em que nível ele está andando, com quem ele está andando, quais são os grupos sociais que ele está frequentando, quais são esses grupos, né, de computador, aí, como é que fala isso, de internet, né, essas redes sociais que ele está frequentando, quais são as suas apetites, as suas aptidões, os seus sonhos. Falta muito isso no relacionamento entre pais e filhos hoje em dia, né? Então sente com o seu filho, agarre, beijo, né? Abrace, sente no colo, né? Não importa, ele já é crescido, mas continua sendo filho, né? Aquele chamego, aquele abraço, aquele carinho, né? Isso é muito bom. Aquele compartilhamento. Não irrite os vossos filhos. O que será, então, que pode irritar os nossos filhos, né? Por exemplo, a falta de atenção concentrada. Você olha para o seu filho, porém você está pensando em outra coisa, né? Às vezes o relacionamento que você tem com seu pai, o que você teve com seu pai, interfere agora no relacionamento que você está tendo com seu filho. Então, se o teu pai não soube, ou então não teve preparo,
não te educou com exemplo, com os bons exemplos, né? Se ele falhou na educação, então agora corrija essa falha. Então faça você diferente. Olhe para o seu filho. Dê atenção concentrada. Talvez naquele momento você não pode falar com ele. Você está fazendo um trabalho, você está ali no computador, no laptop, você está ocupado. Filho, olha, eu não posso falar com você agora. Mas daqui a 10, daqui a 15 minutos, daqui a meia hora, entendeu? Ou então marca com ele, olha, à tarde, amanhã nós vamos sair, nós vamos em tal lugar, nós vamos sentar junto, nós vamos almoçar junto, nós vamos jantar junto. Atenção concentrada. Isso irrita os filhos, quando você não tem atenção para ele. Né? Ele está falando e você não está dando atenção para aquilo que ele está falando. Outra coisa, ele está se sentindo marginalizado. Ele sente que você está fazendo acepção dele. Né? Em relação aos outros filhos, pode até haver diferença de sentimentos. O que não pode haver é diferença de privilégio. Né? Claro, às vezes a menina ela é mais chegada ao pai, o menino é mais chegado à mãe. Isso é natural, isso acontece. Sentimento, às vezes, é diferente. Isso é natural. O que não pode ter é diferença de privilégio. Né? O mesmo critério de justiça que você usa para um, você precisa usar para o outro. Né? Então, o que aconteceu na família de Jacó, por exemplo? Houve diferenças de privilégio ali. Então, Jacó, ele tinha privilégios da mãe. Esaú, ele tinha privilégios do pai. Né? Então, aquilo ocasionou um problema muito grande. Né? Isaac e Rebeca tiveram um problemão em relação aos filhos, porque trataram os filhos com privilégios diferentes. Outra coisa que pode irritar os nossos filhos é a falta de coerência da nossa parte. Sim. A sociedade que nós vivemos, amados, ela nos transmite uma série de influências, né? Então, temos que ter jogo de cintura, é uma coisa, né? Agora, incoerência é outra, totalmente diferente. Você não pode cobrar do seu filho aquilo que você não é. Você não pode cobrar que ele faça aquilo que você não faz. Você não pode falar para ele, você tem que estudar a Bíblia, você tem que buscar a Deus, se ele não vê você fazendo isso. Olha, você tem que orar, se ele não presencia você orando. Então, como é que você pode educar o seu filho se você está dando mau exemplo? Por exemplo, como é que você fala para o seu filho? Você não pode passar o farol vermelho, né? O sinaleiro vermelho, se ele vê, ele presencia você passando o farol vermelho. Olha, você não pode estacionar a viatura, o veículo, em fila dupla, se ele presencia você fazendo isso. Ou então, em local proibido de estacionar, se ele vê você estacionando. O que seu filho vai pensar se você pega lá um pacote de bolacha, um chocolate, alguma coisa, pega a embalagem dentro do carro, come e joga a embalagem pela janela, sujando a rua, né? Que não esteja no carro, que esteja na rua, toma lá um refrigerante ou uma água, depois pega o vasilhame e joga na rua. Isso é falta de educação, né? Em nenhuma cultura do mundo isso daí é permitido, né? Você pode até fazer, mas é contra a regra, contra a educação, é uma violação à educação ambiental. Né? Você está sujando a sua cidade. E você está transmitindo um péssimo exemplo. Né? Como é que você vai falar para o seu filho não fumar se ele vê você fumando? Isso aqui é uma desgraça na minha vida, isso aqui não presta. Não presta, então para de fumar agora. Você não vai morrer se parar de fumar. Não vai morrer, não vai ficar duro, né? Então, ainda que tenha que ir para o hospital, ainda que dê, o síndrome da abstinência, passe por isso, mas largue essa maldição agora. Porque você está acabando com você e você está acabando com a sua família também, né?
Como é que você vai falar para o seu filho não beber se ele vê você bebendo? Bebendo cerveja, bebendo vinho, bebendo uísque, bebendo vodka, bebendo champanhe, o que quer que seja. Ele está vendo você beber, né? E você vai falar para ele experimentar, mas não muito, só um pouquinho. É um total desleixo, é uma desgraça